Ouça, ouça as palavras de um oráculo. Haverá uma ilha que não será a primeira, mas a última. Esse local parecerá a esperança para o nosso povo. Eles irão convidá-la a se mudar para lá, recebê-la e depois lhe negar seu único desejo. Oh, claro que vão lhe prometer isso, mas farão de tudo para não honrar sua palavra, pois têm medo. Eles nos querem cegas por um motivo, mas nós duas nascemos para enxergar, meu amor. Eu sei, mas na hora vai entender. E quando chegar esse momento, lembre minhas palavras. Me traga de volta. Se não conseguir, se eles faltarem com a palavra, então queime a ilha inteira. Olá, sou Inácio Santos, este é o Fator X, nosso canal sobre X-Men. E hoje nós estamos voltando com mais um vídeo extra sobre a Aurora de X, trazendo aqui para vocês o número 11 da revista X-Men, da nova coleção que a Panini está publicando, com as revistas não só dos X-Men, mas de todas as equipes mutantes que estão sendo coordenadas pelo Jonathan Hickman, a partir das duas sagas irmãs, Dinastia X e Potências de X. Então hoje a gente volta a mais um volume aí que tem Carrascos, Excalibur, Anjos Caídos, que tem Novos Mutantes, X-Force e a própria revista X-Men. E o primeiro exemplar encadernado aqui é justamente o dos Carrascos, né? Número 6 da revista Carrascos, trazendo aí a conclusão dos planos de Sebastian Shaw contra a Lince Negra, contra a Rainha Vermelha, da Companhia Clube do Inferno de Exportação, a empresa responsável pela distribuição dos medicamentos milagrosos cracoanos criados pelo Professor X com a ajuda das flores que nascem apenas em Krakoa, né, com base nas flores que nascem apenas em Krakoa. E aqui nós vamos ver toda aquela trama que o Sebastian planejou na edição passada sendo levada a cabo. Então, primeiro, o navio onde estava a Lince Negra é atacado por Omnis Verendi. O barco é atacado por dois mercenários, sendo um deles o Executor X. A equipe vai se defender muito bem. Ao contrário do que eu tinha entendido na edição passada, Lince Negra não está sozinha no navio com o qual ela partiu para socorrer Shinobi Shaw. Ela está com Homem de Gelo e Pyro, que vão ajudá-la no combate, em que pese que ela é a principal responsável pela derrota dos dois aí. Enquanto isso, Bishop e Tempestade, que atravessaram os portais cracoanos para socorrer Shinobi, não só o socorrem lá em Madripoor, como com o barco de Shinobi alcançam o barco em que está a Lince Negra, sob ataque ali junto com Pyro e Homem de Gelo. Pyro e Homem de Gelo, Homem de Gelo é colocado fora de ataque, fora de combate muito facilmente, o Pyro resiste um pouco mais, mas Lince Negra é a principal combatente e ela decide em determinado momento invadir o barco vizinho, não o barco trazido por Bishop e Tempestade, o barco do qual partir nos Omnis Verendi. Lá ela vai encontrar Shen Zhao, aquela mulher que havia sequestrado o próprio marido nos primeiros números da revista Carrascos, os números anteriores, e Donald Pierce, e os dois vão ali se gabar de gozar de imunidade diplomática, porque eles são representantes de Madripoor. Isso não vai mudar em nada o destino dos dois, que vão ser jogados ao mar por Lince Negra. E Lince Negra vai verificar o conteúdo do navio e constatar que ele transporta muitas das armaduras que são usadas contra os mutantes por Omnis Verendi, que também foram usadas na Rússia, e que tem armas que anulam os poderes dos mutantes. Assim ela vai apreender o barco. Em seguida a isso, os carrascos têm que se dividir para voltar à Ilha M, nos arredores de Krakoa, e entregar as armaduras, né? Então, os mutantes que foram sequestrados por Omnis Verendi e libertados por Shinobi Shaw estão no navio. Eles são encaminhados dentro do navio Carrasco, do navio de Lince Negra, por um portal cracoano já direto para Krakoa. O navio do Shinobi tem que voltar e o navio de Lince Negra também. Isso aqui é o Carrasco. Só que o navio que eles aprenderam também é importante ser resgatado, pois tem toda a tecnologia antimutante que eu falei para vocês. Ao se dividir em três, Lince Negra vai ficar sozinha no navio que antes era de Donald Pierce e Shen Zhao. Isso porque, para todos os efeitos, o navio está ali sob controle, os inimigos foram jogados fora, está tudo certo, o navio está vazio, ela só precisa de sua habilidade de velejar para levar o navio de volta à Ilha M. Só que Sebastian Shaw, quando partiu na edição passada dizendo que tinha um lugar aí,
Era para lá que ele estava indo. Ele vai emboscar Alice Negra. Sebastian Shaw vai então disparar contra Lockheed com uma arma que dispara uma rede que vai envolvê-lo, jogá-lo ao mar, impossibilitado de se defender ou de nadar, o que vai dar a entender que o dragãozinho vai ser afogado. E seu próximo alvo é a própria Lince Negra, que está sendo envolvida por uma semente, cipós, né, mas derivados de uma semente muito especial que ele trouxe de Krakoa, que crescem indefinidamente e se enrolam ao redor do hospedeiro, e eles vão prendendo Lince Negra, que também vai para o fundo do mar, sem poder se defender, sem poder nadar. Enquanto Sebastian Shaw fala sobre a dificuldade da própria Lince Negra de entrar em Krakoa, até agora não superada, e de que muito provavelmente ela não passará pelos protocolos de ressurreição. Bônus da edição, nós vemos que Omnis Verendi não fez o ataque aos carrascos à toa, simplesmente perdeu toda aquela tecnologia, toda essa armadura que pode anular os poderes dos mutantes apenas para infiltrar Sebastian Shaw para que ele pudesse matar Lince Negra, mas também infiltraram um agente, um mercenário, usando o traje do Jaqueta Amarelo, o traje que já pertenceu a Hank Pym, e miniaturizado. Esse mercenário entrou na corrente sanguínea de Pyro e está monitorando tudo que os carrascos fazem no retorno a Krakoa e tem planos para monitorar também o que acontece no interior da ilha. Próximo volume encadernado, Excalibur 6, também está cheio de revelações, cheio de desdobramentos da última aventura. Então nós vamos ver que a maré virou desde o ritual realizado por Vampira com os conhecimentos de Apocalipse e inclusive com sua energia e seus ossos, pois ela absorveu o Apocalipse inteiro até ele não existir mais para realizar o ritual. Desde então, lá no Extramundo, Morgana Le Fay, que lutava contra o Excalibur e usava o clã Aqaba na Terra para o Coven Aqaba, melhor corrigir, né? Coven Aqaba, que é o clã de bruxos que serviam a Aqaba, mas que agora estavam rompidos com o Apocalipse e associados a Morgana Le Fay. Então ela usava o Coven Aqaba para lutar contra os mutantes na Terra, enquanto dominava o Extramundo, inclusive com a ajuda de Brian Braddock, que estava sob seu controle, através de uma magia muito poderosa que o tornou seu Cavaleiro Negro. Só, como eu disse, a maré da luta virou, e existe agora também uma bruxa branca, uma feiticeira branca, que eles não dizem quem é, mas que está dominando parte do Extramundo. Isso divide ali as atenções de Morgana no confronto. E o Excalibur vai usar exatamente as energias do ritual de Apocalipse para poder voltar ao Extramundo, confrontar Morgana. O Apocalipse, nesse meio tempo, vai ser ressuscitado pelos 5. Ele tem prioridade na fila por ser membro do Conselho Silencioso. E já vai, assim que desperto, assim que de volta a um novo corpo, se associar a Jamie Braddock, irmão aí dos gêmeos Braddock, a Capitã Britânia, né? De Elizabeth Betsy Braddock e de Brian Braddock, que agora não é Capitão Britânia, está ali na posição de Rei Negro de Morgana Le Fay. E junto aí com Jamie vai se unir ao Excalibur e vai propor um fim ao derramamento de sangue. Vai dizer, vamos parar com a guerra entre o Excalibur, os mutantes de Krakoa, e as forças de Morgana Le Fay, que agora inclusive estão combatendo divididas, pois tem que enfrentar também a Feiticeira Branca. Vamos resolver isso com um único duelo, até a morte. Meu campeão contra o seu campeão. Um Capitão Britânia contra outro Capitão Britânia. Então, Elizabeth Braddock vai ter que enfrentar Brian Braddock num duelo até a morte. Ela aceita, assim, relutante, mas cumpre seu papel, derrota o irmão, o mata acidentalmente numa luta, numa típica luta pela espada ali, né? Mas como Jamie Braddock está junto com eles, ele faz com Brian o mesmo que já fez pela irmã, o traz de volta, alterando a realidade com seus poderes. A partir disso, Morgana está derrotada, o controle do Extramundo é dado aos mutantes, mas quem é empossado como rei do Extramundo é justamente Jamie Braddock, pois é da família Braddock e é mutante, é o mais velho dos irmãos, tem ascendência ali ao trono e pode assim ter mais autoridade no Extramundo. A partir daí, Apocalipse fica com Morgana Le Fay como sua prisioneira, né, e vai fazer estudos, inclusive vai dissecá-la nas páginas finais da revista Mesmo Viva e encontrar um novo componente, o componente Y, que é o componente ligado à magia, um equivalente ao fator X, mas ligado à magia. E nós vamos ter um pouco do Grimório de Apocalipse, falando de estudos e de ajudantes que ele precisa para entender melhor esse componente, que ele acha inclusive muito perigoso para os mutantes. E nós vamos ver os dois Capitães Britânia
pois uma vez que Brian morreu enquanto estava sob o controle de Morgana e depois foi trazido de volta, ele agora não é mais o Cavaleiro Negro, está apto a ser o Capitão Britânia, mas não quer ser o Capitão Britânia, pois, imbuído dos sentimentos malignos que Morgana usou para controlá-lo, ele, acidentalmente em sonho, fez a opção pela espada. O que é isso? Os Capitães Britânias, quando recebem nas várias realidades, porque existe um Capitão Britânia para cada universo, nas várias realidades seus poderes, eles devem optar pela espada ou pelo amuleto, pela guerra ou pela sabedoria. Só é um verdadeiro Capitão Britânia aquele que opta pelo amuleto. Porém, durante seu tempo possuído, ele acabou optando pela espada. E agora ele possui a espada e ela lhe dá poderes que lhe tornam um Capitão Britânia. Mas ele não quer esses poderes, não quer os poderes da violência. E assim, os dois capitães trocam seus utensílios. Então, Betsy Braddock passa a empunhar a espada, que ela maneja melhor, com a qual sempre lidou, e Brian Braddock recebe o amuleto. Porém, diz que não vai usar seu título como Capitão Britânia, permitindo que apenas ela continue com o título, pois é melhor que ela fique como está, pois ele não está em condições de voltar a ser o Capitão Britânia e acha que ajuda os mutantes ter a Capitã Britânia, uma mutante Capitã Britânia, uma mutante nesse posto tão importante. Fallen Angels, terceiro volume encadernado na revista, confronto final com a Pot. Nós vamos ver todos os mutantes recrutados por Psylocke nas edições passadas, lutando contra as pessoas dominadas em Dubai pela droga Overlock, tentando derrotá-las, mas sem feri-las. Pelo menos uma delas, Cable não vê outra opção senão matar, né? Mas no geral eles lutam tentando proteger os inocentes que estão ali possuídos por Apot, enquanto Psylocke, que o Anon, avança para enfrentar diretamente a entidade. Usando a própria droga Overlock para criar um elo entre os dois, ela o confronta e por fim consegue derrotá-lo. A partir daí nós vamos ver então a entidade que a convocou se manifestando, dizendo que ela foi criada pelo próprio Apot, pois o Apot entende que a vida é sempre binária, que sempre que algo surge tem que surgir o seu oposto. E aí Psylocke vai questioná-lo se ele era o oposto de Apot, porque ele não o derrotaria. Ele diz: eu o derrotei, convoquei você e você o fez. A revista conclui com Psylocke entregando ao Senhor Sinistro uma amostra do Overlock, uma amostra do dispositivo que simula os efeitos de uma droga e que a Pot usou para dominar tantas pessoas e quase todo o mundo. Sinistro agradece e deixa ali as portas abertas. O volume seguinte traz os Novos Mutantes, mas não os Novos Mutantes que estão no espaço, e sim os Novos Mutantes que estão no Nebraska, né? Os Novos Mutantes que foram resgatar Barney Bosque, o Bico, e Angel Salvatore, mas acabaram reféns dos traficantes de Costa Perdita. Aqui nos extras desse exemplar nós vamos ver mais informação sobre esse cartel, e vamos saber que eles são muito mais perigosos do que aparentam e que têm dedos em todos os lugares. Desde a intervenção de Dinamite, que chegou na última página da edição passada, os Novos Mutantes conseguiram virar o jogo contra o cartel, mas infelizmente Bico é baleado. E o líder ali daquele grupo, não é o líder do cartel, é uma espécie de tenente local, né? Também vindo de Costa Perdita. Encurralado, vendo que não tem como vencer, mata os pais de Barney Bosque e se suicida no final, dizendo que o cartel voltará para pegá-los, que ele não deixará isso barato. De volta à Ilha Mutante, de volta a Krakoa, Barney Bosque vai para os salões de cura, onde vai se recuperar, e lá Maxine e Manon, os gêmeos, os irmãos que inclusive são os mais novos da equipe, que antes faziam parte do título Wolverine, os X-Men eram da Escola Jean Grey para Jovens Superdotados, que era dirigida pelo Wolverine, vão usar seus poderes mentais para reescrever as memórias da família de Barney Bosque, né? Então ele, sua esposa Angel Salvatore e as crianças, para que não se lembrem dos eventos traumáticos, e sim que os pais de Barnell morreram já um ano atrás, e que eles já inclusive passaram pelo luto da perda deles, que eles morreram dormindo, morreram de causas naturais. Eles vão ter sua atenção chamada, vão ser repreendidos ali por armadura, mas que vai permitir que tudo fique como está e vai adverti-los de que em algum momento Barney Bosque ou Angel Salvatore ou as crianças vão se lembrar da verdade e quando isso acontecer, eles terão que lidar com as consequências. Quinto exemplar, encadernado em X-Men 11, X-Force número 6, agora com uma aventura finalmente que não é contra os Xeno,
contra a organização liderada pelo homem com tatuagem de pavão. Ao contrário, a X-Force vai investigar o país Terra Verde, cujas pesquisas, inclusive, já estavam nos relatórios de Ford nas edições passadas. Né? Ford já estava interessado porque Terra Verde era um país de terceiro mundo da América do Sul, mas que era o único país do mundo, além de Krakow, que estava investigando a tecnologia florônica, criar tecnologia orgânica simulando a tecnologia mecânica. E agora as plantas floresceram e Terra Verde tem uma tecnologia muito avançada, mas acabou, mesmo possuindo essa tecnologia, como ela ainda não está 100% pronta, decidindo aderir, assinar o Tratado de Krakoa, reconhecer a soberania de Krakoa, para receber então os medicamentos e assim salvar milhões de vidas em Terra Verde com os medicamentos revolucionários do Professor X. Infelizmente, durante a assinatura, um atentado é realizado, um atentado por seres meio homem, meio planta, seres que muito provavelmente são fruto dessa tecnologia florânica que eles estavam desenvolvendo antes de aceitar assinar o tratado. O filho do presidente é levado e o presidente volta atrás do tratado, pois está sendo pressionado em troca da liberdade do filho por não assinar o tratado com os mutantes. A X-Force vai entrar em campo, vai apagar as memórias de todos os envolvidos, exceto do presidente, para que ele saiba que deve um favor a eles, e vai partir para libertar o rapaz. Infelizmente, vão descobrir que o rapaz está por trás do próprio sequestro. Mais do que isso, ele usou a tecnologia florônica em si mesmo, se tornando um ser mutado, meio homem, meio planta, que quer derrotar a X-Force, quer derrotar os X-Men e quer que o tratado não seja assinado em hipótese alguma, pois acha que eles estão prestes a fazer descobertas muito maiores que as de Krakoa. Ele vai ser derrubado, derrotado, e aí Fera vai mostrar um pouco do seu lado sombrio. Ele vai decidir negligenciar as informações, não contar ao pai que o próprio filho era responsável pelo atentado. Mais do que isso, ele vai sabotar a tecnologia florônica e vai colocar o rapaz propositalmente em coma ao tentar desfazer ali a mutação que ele se auto-infligiu. Além de mandar Jean Grey matar os outros homens planta que também sofreram essa mutação e que eram capazes de se regenerar indefinidamente, eram imortais, né? Eles eram derrotados pela X-Force e se reconstruíam como planta, e mandou que Jean Grey os matasse definitivamente, usasse seus poderes telepáticos para que eles não acordassem mais, e assim encerrando essa tecnologia, pois dizia o seguinte: isso interessaria até os cidadãos de Terra Verde, pois eles teriam acesso aos medicamentos cracoanos que já estavam prontos e milhões de vidas seriam salvas. Fera diz, inclusive, que essa tecnologia pode ser ameaçadora aos mutantes, porque apesar de ser florônica, né, ser orgânica, ser derivada das plantas, essa é a mesma tecnologia, tem os mesmos moldes da tecnologia que produz os sentinelas ômega, aqueles sentinelas que são humanos infectados e em que em algum momento são ativados para ser usado contra os mutantes. Então, todas essas explicações do Fera, mas para ele fazer uma coisa mais sombria que a outra na aventura. No final, a gente vai saber que mesmo tendo sido colocado em coma pelo Fera, o rapaz vai se dissolver na forma de uma planta e vai fugir para fora da casa, assumindo uma outra forma mais sombria, que nós não sabemos se é o rapaz de verdade, se é uma entidade, se é até um sentinela ômega floral, como Fera previu que poderia ser criado com aquela tecnologia. X-Men 6, última revista do Mix, último volume encadernado na revista, inclusive o volume que tem sua capa na capa da edição mesmo, né? Essa é a capa de X-Men 6, a capa de X-Men 11 é a capa da edição original americana X-Men número 6. É também aonde tem o diálogo que nós usamos na abertura aqui, né? Minha esposa dublou aí a personagem Sina, e é justamente sobre essa revelação que Sina fez a Mística no passado, muito antes de sua morte, antes até dos eventos de A Saga da Ilha Muir, que vai nortear a nossa história, pois nós vamos ver que Mística está cobrando constantemente Xavier e Magneto da ressurreição de Sina. E não é só porque as duas são companheiras, porque elas eram casadas, viviam juntas, mas sim porque Sina avisou sobre isso. Se Krakoa fosse mesmo criada, fosse mesmo a nação dos X-Men, Sina tinha que ser trazida de volta, pois algo mais sombrio deve ter sido visto por Sina em seu futuro. E aqui nós vamos ver que Mística, lá em Dinastia X e Potências de X, justamente objetivando ter sua esposa de volta, fez mais para Xavier do que nós vimos nas páginas da minissérie. Ela plantou, e literalmente plantou mesmo, um portal de Krakoa lá na base da Orcs,
lá no espaço, onde os X-Men todos, inclusive a própria Mística, perderam a vida durante os eventos de Dinastia X. E essa planta, esse portal, vai ser usado por Mística para poder viajar até a Orcs, verificar se o portal está ativo, se tudo está funcionando bem. Porque uma vez que ela morreu lá, quando eles a recriaram, a mente que foi colocada no seu corpo foi a mente, a última versão de sua mente a sofrer upload, quando ela não estava ainda no espaço. Então eles não têm as memórias da missão que matou os X-Men, tem as memórias dela de antes de partir. Então eles não sabem se ela conseguiu mesmo plantar o portal. E aí ela vai verificar isso, vai atravessar o portal e vai constatar não só isso, mas que Nimrod ainda está sendo construído. Que Moira e que Forge se enganaram em sua previsão. Ela não sabe de Moira ainda, mas que não era o molde-mãe que eles destruíram durante os eventos de Dinastia X que ia gerar Nimrod, mas sim a doutora Alia MacGregor, que o está construindo em seus aposentos pessoais. E esse foi o nosso resumo dos 6 exemplares encadernados aqui em X-Men número 11 da Panini. Eu conferi, gente, página a página, cada revista encadernada aqui dentro, com os scans que eu tive acesso. Eu infelizmente não tenho acesso aos originais em inglês. As únicas páginas que não estão encadernadas nessa revista são as páginas de prévia. O que são as prévias? Depois que a história acaba, não são os extras, não é nada disso. Tem normalmente mais uma página com uma frase em idioma cracoano, aquele idioma que lá em Dinastia X e Potências de X, nos 4 primeiros números dessa mesma revista aqui, a Panini colocou pra gente o alfabeto para a gente poder fazer as traduções, né? Bem a cara do Hickman, ele também fez isso, ele com o alfabeto da língua primordial do universo na sua fase à frente dos Vingadores. Mas bom, essas páginas de prévia tem uma frase em cracoano dizendo a seguir, e aí o nome de uma equipe, o nome da próxima aventura e uma imagem que normalmente é a capa da próxima revista. E é só isso que não estava encadernado aqui. A única que, vamos dizer, não chega a prejudicar nosso entendimento, mas acho que fez mais falta, foi a no final de Fallen Angels, porque ela mostra logo após a conversa com o Sinistro, o que seria a capa do número 1 de Hellions, de Satânicos, que vai ser justamente a equipe que vai ser liderada por Sinistro e que vai ser composta também por Psylocke. Então o convite que Sinistro faz no final de Fallen Angels, dizendo se ele a chamar, ela vai atender, e que ela diz que sim se as intenções dele forem nobres, a prévia meio que consolida isso, né? Mas nós vamos ver isso assim que Hellions estrear. E X-Men número 12, o próximo exemplar, já vem com uma estreia que não é Hellions, não é Satânicos, é a nova revista do Wolverine, que a gente está esperando há muito tempo. E semana que vem tem mais esse review aqui no canal. No mais, espero você de volta em outros 2 momentos importantes, ainda aí nesse período aí dos próximos dias. Hoje ainda, às 8 da noite, nós vamos participar de mais uma live do canal Heróis e Mais, agora sobre a série Falcão e Soldado Invernal. Não é uma série dos mutantes, tem menos ligação com os mutantes do que teve WandaVision, mas uma série onde alguns episódios, onde vazou que alguns episódios vão se passar em Madripoor, né? Madripoor, uma ilha-nação fictícia que tem muito a ver com o cânone do Wolverine, e na qual a gente espera ver vários easter eggs dos mutantes, ou pelo menos de um mutante muito importante. Caolho, a identidade que o Wolverine adotava lá em Madripoor. Depois disso, espero vocês no domingo para o nosso X-Men Sagas, contando a próxima, segunda e última parte das muitas vidas de Moira X, também ligado diretamente à Aurora do X, Dinastia X e Potências de X. E já entrando na semana que vem, né, já nos dias da semana por aí, quarta-feira nós temos mais um vídeo de X-Men Principais Personagens com mais biografia dos X-Men. Então eu espero você em todos esses momentos. Volte, não deixe de conferir nossos vídeos, nossa participação no canal Heróis e Mais. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até lá, um abraço.